Bom, aqui vamos iniciar marcando um retângulo com as medidas da nossa cliente. A altura da blusa, que é do ombro até a cintura da cliente, e a largura a gente vai fazer com as medidas do busto. No caso, a medida do busto mais 2 centímetros para a folga de vestibilidade. Vamos fechar o nosso triângulo fazendo a mesma medida aqui embaixo, né? Temos que esquadrar, fechando o nosso retângulo. Agora eu vou marcar a altura do decote e o afastamento do ombro, que é a medida do ombro dividido por 2 mais 1 centímetro. Esse é o cálculo. Depois a gente vai fazer aqui a medida do ombro, que é a medida do ombro da cliente menos esse 1 centímetro. E vamos fazer um risco para poder a gente estar fazendo a cava. Esse risco é para a gente se direcionar para estar marcando a cava. Nesse caso aqui, eu estou abaixando 4 centímetros para poder fazer a queda do ombro. Então, a gente vai fazer a marcação e a partir desses 4 centímetros da queda que a gente vai fazer a nossa marcação de cava. A cava, a gente vai pegar a largura do braço da cliente e vai dividir por 2. Assim, a gente vai marcar a altura da nossa cava, tanto na linha do rebaixamento de ombro, quanto na linha do nosso retângulo. Vamos dividir essa medida em 3 partes iguais para que a gente possa estar fazendo o nosso recuo de cava. Para a frente, a gente vai fazer uma entrada de 1,5 centímetro e meio, e vamos pegar a nossa régua de curva e vamos fazer a marcação. A primeira marcação a gente faz reta e depois a gente vai encaixando a régua até ela chegar naquele pontinho da nossa cava, no finalzinho do nosso retângulo. A gente vai virando, né? Tem que fazer esse encaixe porque no caso aqui, a minha régua não chega até onde eu quero, mas eu vou fazendo um encaixe até eu conseguir fazer uma curva que fique mais certinha aqui. Fazendo isso, a gente dá uma ajeitadinha aqui na curva, né? E assim está pronta a nossa cava. Agora, eu vou fazer essa ligação também do decote e está pronta a nossa parte de cima. Agora, eu vou fazer a minha segunda etapa, que é a altura do quadril. Vamos medir 20 centímetros abaixo da linha da cintura e vamos fechar mais um retângulo. Esse retângulo vai ser a altura da blusa, se fosse fazer uma blusa. Mas como a gente vai fazer um vestido, eu vou me guiando de acordo com as etapas: cintura, quadril e depois o comprimento do vestido. Aqui eu fui definindo a largura de acordo com o tecido que eu tenho. Então, eu marquei a linha da cintura, acrescentei mais 2 centímetros para ter uma folga melhor, porque o tecido não tem nenhum elastano. E eu fiz a ligação da cava até a linha da minha cintura. Aqui eu vou fazer a medida do quadril, mais 2 centímetros, e também fazer a ligação da linha da cintura até a altura do quadril. Assim está pronta a minha base para começar a fazer o vestido. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço no meu ateliê, por ter pouco tempo para poder atender tanta demanda. Mas não muda em nada, eu quero dizer a vocês a qualidade do nosso trabalho. Eu não faço uma frente, uma costa para cada cliente. Eu pego a mesma base ali e faço as medidas frente e costa. Por quê? Depois eu não vou ter mais esse molde. Geralmente eu jogo ele fora. Então, para agilizar o meu trabalho, eu uso uma folha só, uma base só. Principalmente quando é um vestido reto, né? Um vestido simples. Aqui eu estou fazendo as mesmas marcações que eu fiz para a parte da frente e vou fazer as costas. Com uma caneta vermelha, eu faço essa marcação
para poder não me confundir depois na hora de cortar. Agora eu vou cortar o meu molde e assim eu vou começar a passar esse molde para o tecido. Aqui, nessa meu tecido que já foi lavado, eu faço assim, dobro ele no meio, abro meu espaço. Aqui tá o meu molde. Então, eu faço... Esse é o método que eu uso aqui no ateliê. Claro que tem várias formas de fazer, tem assim, cada um tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Esse é o jeito que eu faço aqui no ateliê, porque a minha demanda aqui ela é grande. Então, eu não consigo, deixa eu fazer aqui, porque eu não consigo fazer 100%, não tem como aqui, por ser uma demanda grande, eu não consigo fazer detalhe por detalhe como tem que ser feito, como a gente faz um vestido de festa, alguma coisa. Quando é uma coisa mais básica, a gente vai cortando uns caminhos. Aqui, eu fiz o meu molde frente e costa, né? Aqui tá o meu molde base frente e costa. O que eu faço? Eu coloco ele aqui. O meu molde, deixa eu pegar aqui, ele não tem folga de vestibilidade, porque eu não consigo, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça quando eu vou fazer com folga. Eu sempre corto a mais. Então, quando eu coloco folga aqui no molde, o que que acontece? Eu corto a mais, porque na hora que eu coloco aqui eu esqueço, quando eu vou ver eu cortei um dedinho a mais de qualquer maneira. Então, pra mim não funciona. Eu já coloco a base e automaticamente vou cortando com a folga para a minha costura. Como eu já tenho noção de quanto eu preciso para fazer a minha costura, eu não deixo sobra para fazer ajuste, eu deixo no meio na pence, então automaticamente eu já corto aqui, tá bom? Aí aqui é a minha blusa, né? Como eu falei lá na hora de fazer o molde, aqui é a minha altura de cintura mais 20 centímetros de quadril. Como é um vestido, eu vou acrescentar aqui a quantidade que eu preciso do vestido. Essa cliente gosta de um vestido, deixa eu confirmar aqui na minha agenda, eu até fechei, né? Podia ter colocado uma marcação aqui para ficar mais fácil aqui, ó. Ela gosta de 90 centímetros dessa região até aqui. Tem que dar 90 centímetros. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e vou marcar aqui da altura até dar 90 centímetros. Porque esse tecido ele é listrado, eu não vou marcar com giz. Eu vou marcar como eu sempre faço. Aqui eu vou fazer tudo que eu faço no meu dia a dia. Não vou ficar inventando moda não, porque não é o que eu sei fazer, né? Então, aqui, ó, é 90 centímetros aqui, eu vou marcar 90 centímetros, né? Depois eu pego minha régua com um esquadro, coloco aqui retinho e venho aqui fazendo até no final com o meu alfinete. Marquei aqui com o alfinete, deixa eu acertar aqui mais um para ficar certo. Aí eu vou gravar aqui a parte do alfinete que é um zoom mais pertinho para você estar vendo. E assim, eu vou fazer aqui logo, enquanto no celular, a medida do quadril, que aqui o quadril dela deu 24,5, mais 2 de folga, que ela não gosta dele muito, vai dar 26,5. Então, eu vou vir aqui, vou marcar o quadril dela 26,5. Depois eu vou colocar uma foto aí para você estar vendo. Aqui tá o alfinetinho, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Então, como é um evasê, eu vou aumentar aqui 10 centímetros. Então, daqui até aqui eu preciso de 10 centímetros. Então, eu vou marcar, pegar o meu alfinetinho e vou jogar aqui nos 10 centímetros. Aí, o que eu vou fazer agora é pegar da minha cintura e vou fazer o mesmo processo. Vou chegar ali, 51, e vou... Como aqui já tem, então eu vou marcar aonde não tem o paninho, né? Como vai ter uma fotinha aí do lado também, que eu vou fazer para vocês estarem vendo. Eu preciso de 50 centímetros, certo? Então, eu vou pegar aqui. Então, a gente faz aqui a medida da cintura até aqui 50. E todo o resto da medida tem que dar 50. Até aqui, eu vou confirmar a medida. Ver se vai dar a medida que eu quero. Deu 90 centímetros. Agora que vem o meu caso. Eu coloco a folga para a costura agora. Se eu quero uma barrinha maior, eu venho aqui e coloco 2 ou 4 dedos. Eu gosto de barrinha mais larga porque
caso precise aumentar, eu tenho tecido. Então aqui eu vou cortar com 4 centímetros a mais, 4 centímetros não, com 4 dedos a mais, reto. E agora eu vou vir aqui, como tem a curvinha, aqui eu coloco o meu dedo e faço a curvinha. Agora eu venho aqui e acerto para não ficar com o bico aqui na curva, tá vendo? Pronto. Aí aqui eu vou fazer molde costas. Aqui eu vou tirar, né? Vou deixar a minha folga. Porque pra mexer, se precisar mexer, eu vou mexer aqui, né? E vou cortar a mais aqui, porque eu preciso que ele venha para frente. Então aqui, vou fazer uma marcaçãozinha para me saber onde que é o meu ombro. Vou tirar o meu papel. Aqui as minhas costas. Vou marcar aqui onde é o meu ombro e aqui vai ser a minha queda de ombro. Aqui eu vou cortar reto. E aqui vai passar. Aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu fiz essa curvinha, porque quando descer, vai descer aqui, ó, quer ver? Vou colocar minha frente. Essa frente, eu vou ter que diminuir ela. Então, a gente vai colocar ela aqui. Vou voltar com o meu molde aqui. E vou cortar um pouco mais. Vou dobrar essa quantidade que eu preciso, que é de 1 centímetro. E vou acabar aqui junto. Aqui vai ser a parte de cima. Eu vou cortar também. Vou pegar o meu papel. Aqui eu faço essas pequenas fissuras para eu aproveitar o molde. Assim eu aproveito o molde e ainda economizo no papel, certo? Vou fazer aqui rente e vou dar essas pequenas dobrinhas, rasgo até onde dá a costura, tá vendo? Onde dá o molde, ele vem. Porque geralmente eu não uso esse molde novamente. Esse molde eu quase não uso ele, né? E aqui a gente vai fazer o nosso decote. Tá vendo aqui, ó? Dobrei, rente. No caso aqui é a marcação frente e aqui é a marcação costa. Eu dobro assim e tenho o meu decote frente. Primeiro eu corto as costas, depois se eu quiser eliminar isso aqui também eu elimino, porque as costas vai estar cortadas. Agora, qual é o grande segredo aqui? Esse pedaço, a gente vai cortar um pedaço dele, a gente vai medir aqui. Eu volto com o meu alfinetinho. Eu vou medir aqui 4 centímetros. Eu vou pegar aqui, vou descer reto. Não sei se vocês conseguem ver aqui.
Aqui eu vou descer ele reto para ficar rente ao ossinho. Então, vai ser aqui essa dobra. Vou marcar aqui reto. Vou virar. E vou cortar aqui reto. Essa costura. Aqui eu quero ele um pouquinho mais aberto. Aqui vai ter uma costura. Então, a gente vai ter... Agora, a gente deixa no ponto para poder medir na cliente. Aqui a gente vai fazer esse recorte. Aqui a gente vai alinhar aqui. E está pronto a nossa base. Agora vamos à costura. Bom, agora vamos à costura. Ele é super simples. Como a gente vai deixar no ponto de prova hoje, aqui a gente vai pegar e não vai unir em cima, porque aqui vai ter, aqui no caso será o forro até meio. Vamos ver qual que ela vai preferir, se é no meio, aqui baixo o busto, meio cintura ou somente um revel. Então aqui a gente vai fazer simplesmente fechar a lateral. Como eu deixei aquela quantidade, eu sei que aqui eu tenho uma marcaçãozinha, né? Eu vou fechar a lateral dele. Aqui eu deixo um pouquinho mais do que um pé de máquina. Por que eu deixo esse pé de máquina? Somente porque no corpo dela é que eu vou ver a quantidade que eu tenho que entrar, sabe? Porque é melhor do que eu ter que abrir no corpo dela e depois alfinetar. Eu já fecho a peça com um pé de máquina para deixar o tanto de tecido para dentro e na cintura, no corpo dela eu vou alfinetando a quantidade que eu vou ter que entrar depois. Provavelmente essa costura eu vou ter que tirar, ou cortar ela fora, ou ter que desmanchar para entrar, né? Então eu já corto um pouquinho a mais para no corpo da cliente a gente ir moldando, né? Eu faço o retrocesso porque senão quando ela provar a gente acaba perdendo um pouco de costura. Geralmente eu faço assim, ó, eu seguro aqui, caso deixando não sei se vocês conseguem, milímetro aqui da parte que fica por baixo. Por exemplo, essa é a parte de cima, a parte de baixo eu deixo sobrando 1 milímetro aqui e 1 milímetro no final. Porque se for na overlock ou na cinto fio, por exemplo, a gente tem certeza de que não vai deixar buraco. Então, aqui eu deixo um pouquinho aparecendo para ter essa certeza de que eu estou pegando os dois tecidos, frente e costas. Prontinho, agora a gente vai virar na batidinha comum em todas as costureiras. Aqui nós temos a parte da frente, com um pouquinho, tá vendo? Acaba que deu um biquinho, porque no corpo dela que eu vou ajustar. E aqui a gente tem a curva, que a gente vai também medir no corpo dela para ver se vai dar certo. Então aqui está o nosso vestidinho pronto, né? Aqui, ó, vai ter esse modelo aí aqui vai ter uma casinha e a gente vai fazer ela por baixo assim, ó. Assim e assim. É uma regatinha, mas com um detalhezinho aqui de botãozinho. Vou ver o que ela vai escolher fazer.
Então, por hoje é isso. Está pronta a nossa base pronta para a prova. É assim que eu deixo sempre, costurado na reta, sem acabamento. No corpo da cliente, a gente vai fazer as alterações necessárias. Se tiver que cortar mais de decote, se tiver que apertar mais, no corpo da cliente que eu vou fazer isso. Então, por enquanto, é essa base que a gente tem para fazer o vestido. Espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam. Qualquer dúvida me perguntem. Se tiver alguma coisa que eu falei no meio do meu processo que você faça diferente ou que não entendeu por que eu faço, pode perguntar nos comentários. Bom, a cliente não deixou a gente gravar ela, então eu marquei aqui. Foram poucas as alterações. Aqui a gente vai ter que descer um pouquinho mais, porque eu deixei rente mesmo aqui nela, né? Para poder no corpo dela eu fazer tirar aqui, né? Aqui na lateral a gente vai tirar um dedinho, que é onde eu também deixei um biquinho. Não sei se vocês lembram lá no vídeo, deixei um biquinho. Então a gente tira esse biquinho e fizemos esses ajustes de cintura. E as costas, a gente fez esse ajuste aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, a intenção foi essa mesma. A gente deixar um pouco mais de tecido, porque é bem seco, não tem elasticidade nenhuma. Ó, bem seco. Quando ela veste, ela optou pra gente colocar um zíper invisível aqui na lateral, porque ela tem um ombro largo. Dá pra ver que eu amo modelagem por conta disso. Você vê o corpinho da cliente, né? Ela tem um ombro mais largo, aqui a cinturinha mais fina e aqui um quadril mais rente. Biotipo dela é o triângulo invertido. Então, a gente ajustou, né? Aqui no corpinho dela, fizemos a marcação de onde vai ser o bolso, que aqui vai ter um bolsinho, depois vou mostrar pra vocês quando ficar pronto. E é isso aí. A facilidade que a gente tem quando a gente vai fazer um modelo sob medida é essa, deixar a dica, na verdade. A dica para quando a gente for fazer um vestido sob medida é essa. Você faz a modelagem um pouquinho mais ampla, corta um dedinho, como a gente fez no vídeo anterior, e no corpo da cliente você vem ajustando, porque a cliente não vai poder estar aqui igual ao boneco, né? Ou então quando a gente vai fazer uma roupa de noiva ou de uma festa, que a gente vai provando toda hora. Não, ela só tem, por exemplo, ela tinha como vir só hoje às 6, ou no sábado pela manhã. Então ela não tem como ficar vindo prova. Uma prova só bastou, aí agora a gente vai finalizar ele para ela pegar. Então é isso, agora vamos finalizar e ficando prontinho. Ela não vai deixar eu tirar foto. Não sei se ela, na próxima prova, ela vai, quando tiver tudo prontinho, porque aqui vai ter uns acabamentos, né? Tiver prontinho, vamos ver se ela vai querer provar e deixar eu tirar uma foto, né? Até mais. Tchau!